nós estamos aqui com o Fabrício Forganes, ele é mestre em arquitetura e urbanismo pela Unesp, graduado em arquitetura e urbanismo pela Unisantos, é pesquisador social no projeto Mapeamento das Comunidades Tradicionais de Matriz Banto na região metropolitana de São Paulo, realizado pelo Instituto Latino-Americano de Tradições Afro-Banto e Ilabanto, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro do NEAB, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de São Paulo. Além de tudo isso, ele também é boleiro. Eu já estou sabendo. Trouxe um pouco, não? Acho que eu trouxe, sim. Então, tá certo aí, Maurício, a gravação, então a gente está gravando. Depois ele vai fazer nossa fala, vai expor, depois a gente vai abrir as perguntas também, tá? Então, que tenhamos um bom aproveitamento. Tem algumas pessoas que estão chegando, e aí, acho tranquilo, né, Maurício, para entrar? Uhum. E aí a gente começa, então. Obrigada, Fabrício, fica à vontade. Bom, boa noite a todos e todas. Para mim é sempre muito gratificante assim, estar no espaço, né, da comunidade, né, do Rosário, que é uma comunidade que eu faço parte também, e participando da festa, né, porque a gente sabe que desde nós, né, pesquisamos Irmandades Negras, a gente sabe não só as negras, as dos brancos também, mas em especial as negras, elas eram, o calendário delas, né, destes grupos lá no período colonial, quando eles foram fundados, ele girava em torno da festa. Então é muito interessante, né, o fato de nós ainda em 2022, né, termos uma comunidade que desenvolve outras atividades, né, mas também vive, né, em função também desta festa, né? A nossa comunidade vive em função da festa, assim como as outras irmandades também, e as irmandades visitam as outras comunidades em dias de festa. Então é muito tocante, assim, emocionante a gente perceber que a gente ainda consegue vivenciar isso mesmo, né, no século XXI. Então eu fico muito feliz de estar, né, apresentando esse trabalho, né, essa palestra, enfim, essa conversa durante a festa do Rosário, né, da comunidade do Rosário dos Pretos da Penha de França, que é uma pesquisa que trata então das 3 igrejas de homens pretos de São Paulo de Piratininga, né? E aí quando eu estou falando de homens pretos, né, eu estou falando de uma categoria racial lá do período colonial, né, em que toda a sociedade era dividida em 3 cores, né, branco, pardos e pretos, né, e isso difere um pouco da categoria, por exemplo, do IBGE, que inclui pardo com preto, né, para dar o negro. Esse período não era assim, né? E aí quando eu estou falando de irmandades de homens pretos, eu estou falando do preto retinto, né? Que nessa hierarquia, e ainda hoje, né, em dia, a gente sabe que quem iria sofrer e quem está sofrendo, quem vai sofrer mais o racismo. Então, nas cidades, né, essas disputas de classes e essa questão social, ela se dava muito a partir destas igrejas. E aí, a minha pesquisa, então, ela trata de 3 igrejas que existiam em São Paulo de Piratininga, considerando São Paulo de Piratininga como o núcleo ali, só a região central, né, que eu vou mostrar no mapa para a gente conversar, para mostrar para vocês exatamente de onde que eu estou falando. Bom, quando eu comecei esse meu trabalho, na verdade, eu tinha um interesse, eu sou arquiteto urbanista, tinha interesse em entender territórios negros, estudar territórios negros nas cidades brasileiras. A princípio, a minha primeira ideia era falar sobre terreiros de candomblé. Eu sou candomblecista e queria entender um pouco como estes terreiros, enfim, se materializam, né, nas cidades, que é uma pesquisa que, por sinal, hoje eu faço. Mas na época eu buscava um tema para estudar a presença negra na cidade de São Paulo. E aí me ocorreu então de estudar os territórios das igrejas, porque eu tinha já
na minha experiência profissional, uma passagem, né, junto à Igreja Católica, tinha uma certa afinidade, tinha contato com padres e sabia que isso seria mais cedo ou mais tarde útil para desenvolver essa pesquisa, considerando que a gente precisa ter acesso a documentos, a informações, e essas informações às vezes estão com grupos religiosos, que são difíceis, né, de se conhecer. E aí, numa primeira ideia, né, que eu tinha, vamos procurar estas igrejas onde tem uma atividade, né, ou historicamente sejam lugares de frequência da gente negra, né, na cidade de São Paulo. Eu cheguei em 3 igrejas, né? Cheguei na do Paissandu, cheguei na Santa Efigênia e cheguei na Igreja do Rosário dos Pretos daqui da Penha de França. E eu quis colocar essa imagem porque a minha chegada na comunidade, ela se dá em 2016, quando eu estou buscando informações para fazer essa pesquisa que eu vou apresentar. Então, imagina só, 6 anos atrás, em junho de 2016, eu chegava a primeira vez na Igreja do Rosário e tirava essa foto aqui e entrava na igreja e tentava entender o que era aquele espaço, né? E aí é interessante porque a minha pesquisa inicialmente, como eu sou arquiteto, eu tentava buscar alguma informação, alguma leitura na arquitetura do prédio. E a própria Igreja do Rosário, se a gente, né, do Rosário da Penha, que destas 3, né, é a igreja mais antiga, aliás, é a igreja de pretos mais antiga que a gente tem conservada na cidade de São Paulo, quando você entra nela e olha a arquitetura, ela não te diz muita coisa. Aliás, a própria igreja do Paissandu, se você entra e olha ela do ponto de vista arquitetônico, ela também não te fala muita coisa, assim como Santa Efigênia. Mas é interessante, mas o que acontece lá dentro dessa igreja e como essa igreja ela se relaciona com a comunidade negra é o que é o dado mais importante, e foi isso que eu fui buscar, né? E aí as fotos da primeira celebração que eu participei, que foi quando realmente em dezembro de 2016 que eu participei de uma celebração enculturada na comunidade, foi quando me ocorreu que acontecia alguma coisa dentro daquele espaço. E que talvez o meu interesse ou a minha pesquisa, ela não estava relacionada à questão formal do prédio. Dizer se a parede é de taipa, se o piso é original ou não é, se o altar era original ou não é, mas o que acontecia dentro daquela igreja, como as pessoas se relacionavam dentro daquela igreja. E a partir daí, em janeiro de 2017, eu entro na comunidade, né? E, obviamente, estou até hoje, sou muito feliz, né? Aliás, a bem da verdade é que várias vezes eu tive brigas com o meu pai de santo, porque ele fala que eu vivo mais na igreja do que no terreiro, o que é verdade. Bom, então, apenas, né, uma introdução para a gente também contextualizar todo esse momento em que eu estou falando sobre esse trabalho. Bom, e aí a primeira dúvida, né, que a gente tem quando a gente pensa em estudar as igrejas dos pretos em São Paulo mas por que estudar as igrejas dos pretos de São Paulo, né? Porque se a gente for falar, por exemplo, da igreja do Paissandu, que a gente tem até a presença da Vanilda, que faz parte da Irmandade, a gente vai levar em consideração que foi uma igreja muito estudada. Vários roteiros, né, que são feitos em São Paulo já celebram, comentam sobre esta igreja, né? E então talvez não fosse algo muito relevante você de novo fazer uma pesquisa sobre essa igreja, né? No caso da igreja do Paissandu, que está demarcada, né? A história dela, embora ainda invisibilizada, né? E eu digo que muitos dados, muitas informações sobre a importância desta igreja, da igreja primeira principalmente, né? Na vida da comunidade preta do período de São Paulo, ainda isso ainda não está 100% claro na cabeça das pessoas. As pessoas não têm ainda consciência do que era esse espaço, né, na cidade de São Paulo. Fala-se muito do momento de destruição dessa igreja, que desloca dali, onde era a Praça Antônio Prado, e vai para o Largo do Paissandu, e ponto. É o que fala-se.
Então vamos ficar, né, rememorando a destruição da igreja de lá para cá, mas é isso. E de novo, a gente sabe que muitos roteiros, inclusive do movimento negro, passam e param na porta da igreja do Rosário dos Pretos Paysandu, mas nem sempre entram nesta igreja, né? Então isso para mim era um dado interessante. No caso da igreja de Santa Efigênia, pouca informação a gente tinha. A gente tinha, na verdade, a todo momento ela sendo citada sempre quando se fala do Rosário, pela proximidade, né? Porque a igreja de Santa Efigênia está próxima da igreja de Paysandu, e também porque a igreja de Santa Efigênia começa no Paysandu, então começa na igreja do Rosário, então falava-se isso. E na minha pesquisa surge uma outra igreja que ninguém nunca falou, para mim pelo menos, e muitos dos livros e dos historiadores e das pessoas que eu perguntava, inclusive no arquivo de São Paulo, que foi uma informação que eu achei lá, falando, os negros tiram as imagens de Santa Efigênia e Santo Elesbão, os pretos tiram e levam para a igreja de São Benedito. Mas São Paulo não tinha igreja de São Benedito. Onde é esta igreja de São Benedito? E aí então eu comecei a investigar o que era esta igreja de São Benedito, onde era esta igreja de São Benedito. Então, eu penso que quando a gente fala sobre a história das igrejas dos homens pretos de São Paulo, ela ainda não é muito tratada, vamos dizer, com a importância que ela tinha naquele contexto, por N motivos, né? Muita gente vai dizer porque os negros, os pretos não eram católicos, os africanos não eram católicos, que se tratava de uma imposição, e aí eles vão desconsiderar a experiência dos africanos, por exemplo, de Angola e do Congo antes da travessia, e outros dados todos, né? Inclusive, muitas vezes, não reconhecendo a presença maciça de negros, ainda hoje, dentro da Igreja Católica. Pessoas pretas que se dizem, sou católico, né? Então, tudo isso, para mim, eram notícias, enfim, eram informações que faziam com que eu sentia que eu tinha que discutir e estudar essa história para trazer essas informações para a sociedade, né, para a gente discutir. Bom, quando eu falo de São Paulo de Piratininga, eu trago esse primeiro mapa, e esse mapa é um dos mapas mais antigos que a gente tem notícia da cidade de São Paulo. É um mapa de 1810. E aí ele vai demarcar exatamente o que era a São Paulo de Piratininga, que era esse lugar, né, como eu falei para vocês, que estava na colina, né, no famoso platô de Piratininga, e aí não sei se vocês sabem, que é da onde vem o nome de Piratininga, alguém sabe? Piratininga é um nome que vem por causa do rio Tamanduateí, que era naquela época o rio mais importante da cidade. Antes desse lugar ser ocupado pelos portugueses, enfim, pelos colonos, pelos padres e tudo mais, antes disso aqui ser um lugar urbanizado, existiam comunidades indígenas que ocupavam essa área, em especial os guaianazes, né? E esta área isso chamava Piratininga porque o rio Tamanduateí era um rio que era caudaloso, né? E aí ele tinha cheias, e nas cheias, então, muita água ela se concentrava, enfim, nas margens, na várzea do rio. E aí, quando esse rio voltava ao seu leito, o rio Tamanduateí, que tinha muitos peixes, ele deixava esses peixes na várzea. E esses peixes, com o tempo, eles iam apodrecendo. E aí, eles juntavam formigas, que por sinal juntavam tamanduás. E daí vem o nome de tamanduá. E na verdade, Piratininga quer dizer peixe seco, no idioma indígena tupi, né? Então, esta região, que era uma região que já desde a sua nomenclatura, ela era produtiva, né? Ela era uma região rica, abundante. Não é à toa que os indígenas estavam aqui, não é à toa que os portugueses, né, observando onde os indígenas estão e vendo que eles têm um conhecimento na hora de escolher o seu local, vão, expulsam eles e conformam então esse aglomerado urbano neste platô, né? Esse platô, na verdade,
durante muito tempo, né, embora ele é como se fosse uma área cercada por rios, né, que tem o Tamanduateí, aqui embaixo a Anhangabaú, ele vai ser demarcado e circunscrito, né, por 3 igrejas, né, que é o famoso Triângulo Histórico de Piratininga. Aqui, então, a gente tem a Igreja dos Carmelitas, aqui a Igreja dos Beneditinos e a Igreja dos Franciscanos. E aí, demarcando então esse triângulo, e toda a comunidade, né, toda a São Paulo, ela vai se desenvolver em volta desta área, então, demarcada por estas igrejas, né, crescendo de acordo com os interesses da própria cidade. Então, o sul vai ter alguns equipamentos que vão ser colocados no sul, norte outros, por aí vai. Mas o lugar mesmo importante de São Paulo de Piratininga, o centro de São Paulo de Piratininga, é isso aqui. Então, quando eu falo de São Paulo de Piratininga, né, o lugar que eu estou falando de igrejas é este lugar aqui, só para a gente deixar bem demarcado. Oi. Essa que você está falando aqui embaixo, é a igreja do Santo Carmo, que tem ali Qual? aqui, nessa ponta. Esta? Não, aqui é Beneditinos, igreja de São Bento. E aí, só para a gente dizer então que quando eu decido estudar São Paulo de Piratininga, infelizmente eu tiro a igreja do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França, porque eu não tinha documentos cartográficos. Os mapas que eu tinha, ela não aparecia nesses mapas de 1800, e é por isso que eu descarto ela da minha pesquisa. Bom, quando a gente fala de São Paulo de Piratininga, da história de São Paulo de Piratininga, certamente vocês vão pensar, ou da história da cidade de São Paulo, vocês vão pensar em 3 momentos, vamos dizer. Vocês vão pensar, provavelmente, eu não vou fazer a linha professora, eu vou eu mesmo responder, mas certamente vocês vão concordar comigo. A gente vai falar dos jesuítas, que chega o padre Manuel da Nóbrega, funda o pátio do colégio, No segundo momento a gente vai falar dos sertanistas, né? Do Borba Gato, do Anhanguera, de todos eles, E aí não se fala mais nada, e aí vamos falar do café. Essa é a história de São Paulo, né? Essa é a história que me incomodava. Porque o que acontece? A história de São Paulo, né? E aí eu fui atrás de buscar, né? Fazer o que a gente chama de revisão historiográfica. Por quê? Porque a história de São Paulo, as informações que a gente tem, elas foram desenvolvidas, publicadas, enfim, por alguns intelectuais, estudiosos ali do que a gente chama de quarto centenário, né? Início do século XX. Coube a eles desenvolver e criar a história de São Paulo. Então, eles produziram uma série de livros que vão dizer, então, como é a história de São Paulo a partir dos seus pontos de interesse, né? Então, eles vão valorizar os heróicos sertanistas, né? Dizer que o papel deles foi fundamental para São Paulo, e aí vão dizer que São Paulo nada acontecia, que São Paulo era uma cidade esquecida, que tudo durante os primeiros séculos, na verdade, tudo que estava acontecendo de mais importante não era em São Paulo, era no Rio de Janeiro, era no Nordeste, né? Por causa dos famosos ciclos econômicos, né? Depois em Minas, e aí São Paulo só ganha interesse, só vira uma cidade importante na temporalidade do café. E aí quando vamos falar então da população negra em São Paulo, vamos dizer que ela só chega aí. Porque o café precisa de braços, e aí existe uma grande quantidade de negros, né, mão de obra, africanos em condição de escravizados, que são introduzidos e que chegam na cidade de São Paulo. Só que, se a gente parar para pensar, o primeiro dado que a gente tinha de Irmandade Negra era 1711, então, peraí, e 1700 não tem ciclo do café em São Paulo. Por que tem uma Irmandade em São Paulo se não tem ciclo do café? Se não tem nem negro? Porque as pesquisas diziam isso, não tem negro. E aí, então isso fez com que eu fosse entender o que estava acontecendo do ponto de vista econômico em São Paulo desde o início
fundação, né, da sua instituição, né? E aí, por exemplo, eu descobri que, obviamente, a mão de obra indígena foi mais relevante na cidade de São Paulo, verdade, isso não é mentira, tinham centenas, milhares de indígenas. Na verdade, os indígenas, eles começam a ser represados e ser vistos como uma mercadoria logo nos primeiros anos de fundação de São Paulo. Em 1590, mais ou menos, você já tem testamentos de colonos paulistas dizendo: olha, deixo para minha filha tantos indígenas escravizados, ou seja, sempre foi um negócio em São Paulo. Só que o dado interessante é que logo no início do século XVII, 1620, já aparecem africanos em São Paulo. Claro que em condição muito reduzida quando comparado aos milhares de indígenas que tinham, mas eles já estão em São Paulo. Então, a gente tem, e aí só para a gente fazer um parâmetro, né, comparado, obviamente, com a grande quantidade de indígenas, né, povos originários escravizados, a gente tem lá em 1590 mais ou menos 14 mil africanos que estão circulando pelo Brasil. Né? Desses 14 mil, 1.000 estão circulando no Rio de Janeiro, 300 estão circulando no que a gente chamava de Capitania de São Vicente. Então, em 1590, talvez já tivesse um africano passando aqui por São Paulo. A primeira informação que a gente tem, em 1619 mais ou menos, vai dizer que tem 9 africanos em condição de escravizados em São Paulo. E aí depois a gente tem um dado interessante, 1620 mais ou menos, num documento dos jesuítas dizendo: recebemos um grupo de africanos em condição de escravizados, herança de um certo sertanista. Então, um sertanista morre e aí ele doa africanos em condição de escravizados para São Paulo. Bom, então já temos pretos circulando por São Paulo desde o início do século XVII. E aí vem uma coisa muito interessante, um dado muito interessante que eu encontrei nas minhas pesquisas, que é o seguinte: São Paulo tinha uma produção muito grande de mandioca. E a mandioca, obviamente, uma cultura indígena, né? E mandioca era um item importante, uma mercadoria importante para as trocas que existiam, né, comerciais do Brasil com Angola. A mandioca era um item muito apreciado lá. Então, em vários momentos, utilizou-se a mandioca como moeda de troca. E São Paulo tinha uma produção considerável no Brasil naquela época de mandioca. Então, em mais ou menos 1650, os paulistas falam: temos interesse em estabelecer um comércio direto com Angola para trazer africanos para São Paulo. Há documentos do Conselho Ultramarino que vão falar isso. Porém, o que acontece? Cada cidade, né, cada vila que é fundada no Brasil tem uma função para a Coroa de Portugal. E o papel de São Paulo para a Coroa de Portugal era o quê? Fazer a exploração do interior. Então o trabalho desses sertanistas, ele era importante. Porque, inclusive, esses próprios sertanistas de São Paulo, quando saíam para o interior, eles iam também criar como se fossem postos de controle em lugares que Portugal não tinha acesso, né? Todo este interior que foi desbravado por esses sertanistas. Então, Portugal fala: não vamos dar africanos para os paulistas, porque se dermos africanos para os paulistas, eles vão se acomodar e não vão mais represar indígena, e não vão mais fazer o caminho que eles precisam fazer, né, para esta defesa e para este mapeamento que a gente precisa, para esse domínio de Portugal no interior. Então, não chegam africanos nesta época, tá? Mas é um dado relevante porque a gente acha que africanos, eles estão ligados somente aos ciclos econômicos, porque nessa época o que está acontecendo é lá no Nordeste, né? Ainda estamos com cana-de-açúcar no Nordeste. Então, por que dar africanos para os paulistas? Mas os paulistas tinham interesse em ter essa mão de obra já aqui. E talvez se tivesse isso acontecido, a nossa história podia ser um pouco diferente. Bom, o que acontece é que lá em 1711, na verdade no início do século XVIII, começa a exploração, a descoberta das minas de Goiás e Cuiabá. E aí
São Paulo, ele vai ter, a cidade, a vila de São Paulo, ela vai ter um posicionamento importante como o que a gente chama de encruzilhada de caminhos, né? Esse rio Tamanduateí, que se conecta lá com o Tietê, que vai indo, que vai conectando com outros rios e tal, era um caminho muito interessante para se deslocar para esses lugares mais interioranos, né, do Brasil. Então, no início do século XVIII, a gente tem São Paulo, ela vai mudar um pouco a cidade, né, porque vai chegar muita gente, ela vai ser esse ponto de parada para esses colonos, esses desbravadores que chegam em São Paulo, param e seguem para Cuiabá e seguem para Goiás. E é justamente nesse momento que começa a circular em São Paulo uma quantidade grande de africanos. Alguns vão parar, mas a sua maioria vão chegar do Porto de Santos, São Paulo, ficam uns dias e seguem para as Minas, para trabalhar lá, porque a gente sabe que a exploração, na verdade, de minérios, ela se deu em parte pelo conhecimento dos africanos, porque o português não entendia nada de exploração de ouro e de metais preciosos, nada. Quem entendia eram os africanos. Então, começa a ter uma outra dinâmica na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo começa a crescer e tudo mais. Então, e aí a gente tem, né, desses desdobramentos, então lá o século XIX, a temporalidade do café, chega a ferrovia e tudo mais. Bom, se a gente for parar para pensar então, se São Paulo então tem este fluxo, né, de negros, de pretos, né, de africanos, a partir do início do século XVIII, bom, onde eles estão? Eles estão onde? Eles vão para onde? Eles ficam soltos? Não, eles não ficam soltos. Na verdade, as primeiras notícias então que a gente tem de africanos escravizados em São Paulo, eles estão na posse de alguns membros da elite, poucos, e em sua maioria na posse dos religiosos. Franciscanos têm africanos, beneditinos tinham um comércio de africanos muito grande na cidade, tinha uma senzala. Beneditinos tinham senzala, franciscanos tinham senzala em São Paulo, jesuítas tinham senzala em São Paulo e alguns padres. A partir de 1745 é instituído o bispado em São Paulo e a gente tem figuras ilustres, né, do clero, que são os cônegos. Esses cônegos, eles vão ter também os seus escravizados. E tudo isso a gente tem notícias, a gente tem documentos que vão dizer o cônego tal tem tantos escravizados e tudo mais. Com o passar dos anos, outras pessoas também vão tendo condição de adquirir esses escravizados, porque no início do século XVIII, 1711, por exemplo, o valor do africano ele é muito alto. Para se ter um africano, um escravizado em São Paulo, você tem que ser muito rico, porque toda essa mão de obra está sendo muito utilizada na exploração dos minérios, ali na temporalidade das Minas Gerais, né? Então, o interesse era deslocar esses africanos para lá. Para que deixar eles em São Paulo se eles não vão trabalhar com nada, né? Então, vamos botar eles para lá. E aí, com o passar dos anos, então, a gente vai ter muitas pessoas tendo africanos escravizados, inclusive mulheres pobres, pessoas de uma categoria, às vezes, classes mais baixas, brancas de classes mais baixas, também vão ter escravizados e vão alugar esses escravizados, principalmente para a construção civil em São Paulo, e vão viver da renda que esses africanos alugados lhes dão. Isso aconteceu muito em São Paulo e um dado interessante é que vai mostrar também o papel das mulheres, vamos dizer, com o empreendedorismo, né? São Paulo tinha uma quantidade muito grande de mulheres que viviam solteiras, na verdade não, eram viúvas, né? Então, porque os seus maridos tinham morrido nessas empreitadas aí pro interior junto com sertanistas, então elas acabavam tendo que sobreviver e muitas delas sobreviviam dessa forma, alugando seus escravizados. A gente tem um mapa, né? E não dá pra gente ver com muitos detalhes, mas assim, para mim era interessante eu entender onde esses negros estão circulando, né? Onde esses africanos estão trabalhando como mão de obra. E a gente vai ver que aí, né, no final do século XVIII, né, início do século XIX, início de 1800, a gente tem africanos trabalhando em toda a cidade de São Paulo. Então, eles estão circulando pela cidade, eles estão trabalhando em pontes, eles estão trabalhando dentro de alguns lugares, né, como em serviços domésticos, eles estão como homens livres também, porque a gente tem que entender que nesse mapa eu não só coloco
os africanos em condição, os negros em condição de escravizados, mas também os libertos, né? A gente tem o próprio Tebas, muito importante na história de São Paulo, né? E não somente o Tebas, a gente tem um homem chamado Antônio do Rosário, provavelmente da Irmandade do Rosário, que era um pedreiro, também um construtor muito importante na cidade de São Paulo, ainda não estudado, ou seja, todos eles estão circulando em toda a cidade de São Paulo. E se eles estão circulando na cidade de São Paulo, a gente precisa criar um mecanismo de controle, a gente precisa controlar, eles não podem ficar soltos assim. E este controle, na verdade, ele surge a partir das irmandades. As irmandades católicas, elas são, a princípio, por parte da Coroa de Portugal, né, elas são esse mecanismo... Nossa, eu falei que ia... Elas são esse mecanismo de controle, né, para que estes grupos fiquem condicionados a isso que a Igreja Católica vai considerar como padrão de civilidade, né? O padrão era o cristianismo, na verdade, ele entra como um dispositivo para que esses indivíduos chamados selvagens, os indígenas e os africanos, adquiram padrões de civilidade e sejam colocados, então, numa categoria que é quase humano. Aquele Libembe vai falar, quase humano, porque ele frequenta a igreja e ele entende os nossos símbolos sagrados. Então, em 1711, surge a primeira irmandade de toda São Paulo, que é a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, de São Paulo. E ela surge exatamente naquele momento que eu falei para vocês, que tem uma quantidade grande de africanos circulando rumo às minas goianas e cuiabanas. E esse também é um dado importante, porque a história das Irmandades Negras no Brasil, ela acontece paralela aos ciclos econômicos. Então, por que as primeiras Irmandades são lá no Nordeste? Porque é lá que está acontecendo a primeira temporalidade. E aí, na sequência, a gente tem Bahia, Alagoas, e tudo vem descendo e, opa, chega em São Paulo, neste momento importante. A segunda Irmandade que a gente tem, Irmandade de Santo Elisbão e Santa Efigênia. Ela vai nascer em 1758, dentro da Irmandade do Rosário, e depois eles se deslocam então para o seu templo original. E a gente tem também a Irmandade de São Benedito, que nasce anterior a nasce por volta de 1745, e aí é interessante porque assim, os negros dos franciscanos, eles conseguem colocar São Benedito no altar da igreja em 1759. Se a Irmandade de 1745, provavelmente essa devoção nasce na senzala, porque o documento dos franciscanos vai dizer em 1759 foi quando São Benedito entra na igreja, mas a Irmandade é anterior. Então é interessante também, e na minha pesquisa eu consegui mapear onde supostamente era a senzala dos franciscanos, que era um prédio, um edifício muito relevante, muito grandioso na cidade de São Paulo. Os compromissos são todos do final do século XVIII e início do século XIX, lembrando que a Irmandade, então, ela nasce, aí ela pede autorização, aí ela constrói o seu templo, e num determinado momento o seu compromisso vai ser aprovado. E no caso de São Paulo, é interessante porque os compromissos são aprovados num outro momento interessante da história econômica de São Paulo, que é quando o Morgado de Mateus está desenvolvendo a cultura açucareira, principalmente em Itu. Então é nesse momento, um novo momento da chegada do ingresso de africanos circulando em São Paulo, que então o Bispado de São Paulo resolve aprovar os compromissos. Então a todo momento eu estou dizendo para vocês que as Irmandades, elas funcionaram como dispositivos de controle. A sociedade quer controlar a circulação desses africanos. Então, cria uma Irmandade. Aí eles ficam lá, rezando. E outro dado relevante que eu trago na minha pesquisa atual também é o fato do compromisso de 1778, né? Da Irmandade do Rosário do Paissandu, colocá-la no seu capítulo 21, que o rei e a rainha deveriam ser de Angola. É um dado também relevante para a gente entender quem são os africanos que estão circulando na cidade de São Paulo. E esses africanos teriam o destaque desses africanos são os africanos de Angola. Diferente, por exemplo, do que vai acontecer em Salvador, que o destaque maior dos africanos, mesmo em Salvador e em Minas Gerais,
A inscrição das irmandades vai falar muito de africanos Mina, africanos Jeje, ou seja, os Yorubás estão lá muito circulando no Nordeste. E a gente tem um contexto muito dos africanos de Angola e de Congo, né, dos Bantus circulando aqui em São Paulo. Abrindo um parênteses, outro dia eu estava assistindo uma fala de um pesquisador musical e ele disse que, não sei se vocês já pararam para perceber como é diferente o samba da escola de samba de São Paulo para o samba da escola de samba do Rio de Janeiro. E ele vai falar justamente isso, que é a influência dos Angolas em São Paulo, que vão fazer com que o nosso samba seja tocado de uma forma diferente. E quem for num terreiro de candomblé Angola, por exemplo, vai perceber, se tampar o ouvido, se concentrar muito, vai perceber que muito da batida dos atabaques e dos instrumentos recorda muito a batida das escolas de samba de São Paulo. E aí eu estou falando isso com muita propriedade porque o meu trabalho atual é mapear os Angolas na cidade de São Paulo. Bom, aqui a gente tem um mapa de onde estas igrejas estão, são as vermelhinhas. A gente tem o lugar então dos franciscanos, a igreja do Rosário, que é a primeira, e longe então a igreja de Santa Efigênia. Bom, mas ter igrejas católicas era só para preto? Não, gente. Preto, pardo, branco, todo mundo tinha igreja, todo mundo tinha que ser de uma irmandade, porque a irmandade, ela fazia com que a pessoa conseguisse resolver, inclusive, suas demandas, né? O seu grupo resolvia as suas demandas particulares. A gente pode dizer que a Irmandade funcionava quase como um sindicato na época, né? Porque um determinado grupo, isso não aconteceu muito em São Paulo, mas um determinado grupo, por exemplo, de sapateiros, que precisava resolver as suas demandas, tinha como seu patrono São Crispim, São Crispiniano, isso aconteceu no Rio de Janeiro, que era o santo, que na história dele é o santo sapateiro. Os marceneiros e carpinteiros tinham São José como patrono, e aí eles se juntavam. Eles se juntavam na Irmandade de São José, e aí eles rezavam para São José, e na Irmandade eles tinham, né, parte das suas demandas atendidas. E isso aconteceu também com o povo preto, né, que escolhiam não, na verdade foram oferecidos, eu sempre digo isso, né, foram oferecidos para os pretos. Nossa Senhora do Rosário, porque era uma santa que tinha uma boa, ela era eficaz, né, para a conversão de pessoas iletradas, né? Porque o exercício de rezar o rosário era muito simples. Então, gente que nem sabia português ensinava fácil Ave Maria e Pai Nosso e rezou. E vão ter pesquisadores que vão falar que o próprio elemento do rosário era um objeto, né, que tinha o seu paralelo em várias tradições religiosas africanas, o que também é verdade. Outros pesquisadores vão dizer que Nossa Senhora do Rosário, que na verdade a gente tem notícia que a primeira Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Pretos surgiu em Lisboa. E diz que em Lisboa, a Nossa Senhora do Rosário, que era a igreja dos dominicanos, era a igreja que acolhia os povos marginalizados. Não só os africanos em condição de escravizados, mas como judeus e mouros que circulavam em Lisboa, estavam na Irmandade Nossa Senhora do Rosário. E aí vão dizer que, inclusive, na Irmandade Nossa Senhora do Rosário tinha um elemento diferente numa capela, que era a pintura de São Baltazar, que é o Rei Preto. Então, tudo isso pode ter feito com que os africanos tenham se aproximado, simpatizado com Nossa Senhora do Rosário, mas são todas hipóteses. A verdade é que Nossa Senhora do Rosário, sem sombra de dúvida, é a maior de todas as padroeiras do povo preto. Seguida por São Benedito, que é um santo preto. Santa Efigênia também chega depois, que é outra santa preta, junto com Santo Elesbão. Mas é interessante, a gente vai perceber que Santa Efigênia, ela chega muito depois. Ela vai chegar no século XVIII. Porque era assim, gente. Os beneditinos, né, os padres da Ordem de São Bento, gostavam de Nossa Senhora do Rosário. Então, vamos oferecer ela para os nossos escravizados. Os jesuítas também amavam Nossa Senhora do Rosário. Santo Inácio de Loyola vai falar várias vezes sobre Nossa Senhora do Rosário. Então, vamos botar ela para os nossos escravizados. Aí os franciscanos tinham São Benedito, né, que era um santo franciscano. Apresentar ela para os nossos escravizados. Os carmelitas não tinham ninguém. Puxa vida, e agora? Aí eles vão resgatar Santa Efigênia e Santo Elesbão, que é uma santa lá do século III, na África. E são os carmelitas que
trazem a devoção de Santa Efigênia e Santa Elisabel para os seus escravizados, porque eles também tinham um grupo grande de escravizados. Tá? Bom, mas São Paulo, como eu falei, era uma cidade que todo mundo tinha as suas irmandades. Aliás, São Paulo era uma cidade cheia de igreja, e vários relatos vai falar, nossa, quanta igreja que tem nessa cidade, uma cidade pequena, um monte de igreja, principalmente os viajantes. Oi? Você deve ter errado. Ah, não, tudo bem. Principalmente os viajantes que circulavam por São Paulo e que não eram católicos, vão falar, nossa, que horror, uma cidade tão pequena com 19, 20. É interessante que eles vão dizendo, por exemplo, no início fala, tem 7 igrejas, tem 9 igrejas, tem 13 igrejas, tem 19 igrejas, 21 igrejas. Eu trago também esses dados para a gente pensar. O que acontece é que, um dos primeiros mapas que a gente tem de São Paulo, que é uma carta náutica feita por um holandês, vai mostrar São Paulo desse jeito aqui, E igreja, 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 igreja. 7 igrejas tinha em São Paulo em 1616. Os prédios maiores são igrejas. Aqui, jesuítas, o curral dos jesuítas. É muito interessante olhar esse mapa. Essa informação é um mapa desse tamanho. Essa informação tá assim, pequenininha no cantinho, assim, Aí, o Fabrício deu um zoom e, opa, um monte de igreja. E nesse mapa que eu trago aqui, eu trago a quantidade de igrejas que tem em 1841. E aí eu mostro em laranja, na verdade, as primeiras igrejas que são criadas, né? Depois as outras, e por aí vai. Eu posso depois disponibilizar para se alguém tem a dúvida. Eu sei que a gente vai ter só nesse mapa aqui, 17 igrejas, né? Inclusive, um dos viajantes vai falar, nossa, é um horror, às vezes é uma igreja olhando para outra, mas para que tanta igreja? Bom, para que tanta igreja, gente? Tanta igreja também porque a vida do povo no Brasil girava em torno das igrejas. Não tinha outra coisa para fazer se não fosse rezar, né? Então as igrejas, elas são utilizadas como espaços mesmo de disputas de classes. Então veja bem, a primeira igreja de São Paulo é de 1580 mais ou menos, né? Até antes, 1560, que é lá a igrejinha do pátio do colégio. Logo em 1590 tem 4 irmandades de brancos. Então a gente só vai ter irmandade de branco. A primeira irmandade de preto, 1711, quase 200 anos. Então, para a primeira irmandade de preto. E a primeira irmandade de mulher, a primeira irmandade que mulher pôde entrar em São Paulo, ela é de 1630, mais ou menos, que é a Ordem Terceira do Carmo. Até então, mulher não entrava em irmandade. Bom, o que acontece é, como eu falei para vocês, São Paulo vai ser esse lugar que vai ter, o calendário vai ser só procissão, festa de santo. Como eu falei, não só a nossa comunidade, mas todas as irmandades viviam pensando em calendário, e aí a gente sabe que todo dia tem um santo. Então, as próprias irmandades iam escolher, as irmandades de pretos, por exemplo, iam fazer suas festas em datas para um frequentar a festa do outro, né? E a gente vai ter, do ponto de vista do mapeamento de negros circulando em igrejas em São Paulo, a gente tem 7 igrejas em São Paulo de Piratininga, onde esses negros circulam. A gente vai ter a igreja da Capela dos Aflitos, que vai ter uma irmandade lá, que depois é um cemitério. A gente tem a igreja da Boa Morte, a igreja de São Gonçalo, as outras 3, e tem mais uma aqui. Oi? Remédios, aqui é Remédios, então são 3. Então nós temos as 3 igrejas de pretos, São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário. E a gente tem mais 4 igrejas, Capela dos Aflitos, Igreja dos Remédios, Igreja de São Gonçalo e Igreja da Boa Morte. Dizendo que é um dado importante também. Quando a gente pega os documentos do arquivo da igreja, a gente vai ver como que a sociedade via aqueles indivíduos. Então, irmandades de pretos, nós temos 3. São Benedito, Rosário e Santa Efigênia. As outras são irmandades de pardos. Então hoje, na verdade, na nossa categoria, nós vamos dizer que 7 eram os territórios negros de São Paulo. Mas o pardo, na verdade, naquela hierarquia, ele tinha privilégios, que o preto não tinha. E uma discussão que eu trago muito até com Abílio, que é um estudioso do Tebas, é por que o Tebas, que é esse africano, né, esse africano não, esse negro que a gente rememora na cidade de São Paulo,
ele que foi escravizado, porque quando ele ganha liberdade, ao invés dele se inscrever na Irmandade do Rosário, ele vai se inscrever na Irmandade de São Gonçalo. Porque só se ele foi enterrado em São Gonçalo, é porque ele era dessa Irmandade. Então isso, talvez, sejam... E a Irmandade do Rosário era muito mais poderosa do que a Irmandade de São Gonçalo. Só que talvez, para ele, fosse melhor se juntar aos pardos do que aos pretos. É a única hipótese que eu chego. Eu não consigo chegar a outra hipótese que não seja essa. Então, de novo, para a gente entender como as pessoas se viam através da tonalidade da pele, que isso acontece até hoje, não é novidade, né? Bom, todas essas igrejas que eu falei para vocês. A primeira igreja, então, é a igreja de Nossa Senhora do Paissandu, que quando, do Paissandu, na igreja do Rosário de São Paulo, que quando ela é colocada lá no Largo do Rosário, aquela região que a gente diz que é onde hoje tem o Palacete Martínico Prado, a Bolsa de Mercados e Futuros, do lado do Santander, aquela região, em 1720, era longe. Chamava Campos. Aquilo era lugar dos bexiguentos. Aquilo era lugar de gente de leprosa, de gente que tem doença. Todos os documentos vão dizer isso. Então isso é mais um dado para a gente entender que a lógica da implantação das igrejas, dos territórios negros em São Paulo é a lógica da exclusão, é a lógica racista. Esse território, ele só vai se tornar um território importante lá no século XIX, 1850, quando esta igreja é inserida no trajeto das procissões de São Paulo. E aí, se a gente parar para entender que a vida da comunidade, a vida da sociedade era organizada através da procissão, as ruas que a procissão passavam eram as ruas mais importantes da cidade, onde estava todo o comércio. A casa de uma rua onde a procissão passava, ela era mais cara. Então, o Rosário, ele entra nesse circuito. E aí, quando ele entra nesse circuito, ele se torna um lugar valorizado. Um território, um terreno valorizado. Antes, no início, não. Era a periferia. Tá? E aqui a gente tem uma imagem, então, com a Igreja do Rosário. Uma das imagens mais antigas que a gente tem. Que mostra, inclusive, um desenho diferente aqui no frontão, né? A segunda igreja é a Irmandade, a segunda igreja que a gente tem é a igreja de Santa Efigênia, né? A igreja de Santa Efigênia já é completamente ao contrário. A igreja de Santa Efigênia, em 1801, ela começa a construção em 1790, mas o documento do governo dizendo assim, pode construir igreja nesse lugar, ele é de 1801. Só que quando essa igreja é construída naquele lugar, aquele lugar é o lugar mais importante da cidade de São Paulo da época, que é a Cidade Nova do Morgado de Mateus, que está naquela primeira planta que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, nesta região, originalmente, era onde ficavam as chácaras e os terrenos da elite de São Paulo. Como é que é o nome dele? O Aroche. O Aroche, o José Aroche tinha terra aí, Veridiana do não sei o que tinha terra aí, várias pessoas tinham terra aí. Esse lugar é loteado e Morgado de Mateus constrói uma ponte e diz, São Paulo vai expandir para cá. E aí, por incrível que pareça, ele deixa que a igreja de preto seja construída ali, no lugar mais chique de São Paulo, em 1810. Esse lugar é o lugar mais chique de São Paulo, gente. E vai ter a igreja de preto lá, que é a Santa Efigênia. Obviamente, essa igreja não vai durar muito tempo na mão dos pretos, né? Mas essa igreja é construída e isso rompe com essa lógica de exclusão e de racismo que é bastante constante na história das igrejas de pretos. E a última igreja, e eu coloco terceira igreja com ponto de interrogação, é a igreja da Irmandade de São Benedito. Bom, a história da igreja de São Benedito é uma história muito interessante. Por quê? A Irmandade cresce dentro da igreja de São Francisco, oferecem para eles um terreno aqui, ó, bem aqui, para construir a capela, bem aqui, ó, no largo. Imagina ali onde está a Faculdade de Direito, né? Os documentos falam, olha, oferecemos um terreno para os pretos construir a sua igreja de São Benedito. Só que eles falam, não vamos construir, por quê? Se a gente construir, a gente vai ter que obedecer o bispo. Não, vamos usar a igreja dentro, tá bom do jeito que tá. E a Irmandade vai desenvolvendo. E aí o grande
A grande história dessa irmandade é que em 1850 acontece uma pressão, né, por causa da pressão do governo imperial, os franciscanos abandonam São Paulo e vão para o Rio de Janeiro se refugiar lá porque eles estão sendo perseguidos. E aí a Irmandade toma a Igreja dos Brancos. Não temos outro caso parecido no Brasil de pretos tomando a Igreja do Branco. E qual que é a igreja? É a mais pequenininha? Não, é a maior, é essa aqui, ó. Esta igreja, que é a famosa Igreja de São Francisco, durante 60 anos foi a Igreja de São Benedito. A Irmandade de Pretos, de Malungos, tira o São Francisco do altar, bota São Benedito no altar. E o que eu acho que é mais interessante é porque isso é uma sublevação, né? Isso é uma revolta que tá tendo ali. E o que é mais interessante é que o bispado, os jornais da época, todo mundo vai apoiar. Todo mundo vai apoiar. Tanto que os jornais da época todos vão colocar a Igreja de São Benedito, vai sair a procissão da Igreja de São Benedito, tá lá no Correio Paulistano. E eu lia isso e falava, mas onde é essa Igreja de São Benedito? Busca aí, deve ter. Não, não tem. Essa igreja não tem documento dessa igreja, mas é essa igreja aqui. Os Malungos de São Benedito tomam a Igreja dos Brancos. E aí ela se torna um lugar importante, né? Gente, do lado da Faculdade de Direito, né? Que na época chamava Academia de Ciências Sociais e Jurídicas de São Paulo. Um lugar onde tem toda uma discussão sobre abolicionismo, sobre tudo mais. É a Igreja de São Benedito. Bom, vamos continuar que eu já avancei muito a minha hora aqui. Bom, na verdade a gente tem que entender que no século XIX tem um grande problema na Igreja Católica de São Paulo, que é o fato da imigração entrar, né? Na verdade, a Igreja de São Paulo começa, com o passar do tempo, a perder poder, não só a Igreja de São Paulo, mas a Igreja de todo o Brasil, por causa do governo imperial. O governo imperial não quer mais padre próximo, né? Isso aconteceu muito no governo colonial. Depois de Dom Pedro I, os padres são afastados. E a Igreja de São Paulo, ela começa a disputar territórios com um movimento que é um movimento abolicionista, que é um movimento chamado liberalismo, que o quartel-general desse movimento, onde a maçonaria inclusive está, é a Academia de Ciências Jurídicas, Faculdade de Direito, do lado da Igreja de São Benedito. Então, obviamente, os abolicionistas estão todos dentro da Irmandade de São Benedito, né? E aí a Igreja de São Paulo vai construir o seu quartel-general, que é o seminário. Lá, sabe a Igreja de São Cristóvão? Que fica ali, perto do... Que rua é aquela? Tiradentes, né? Na Avenida perto da Pinacoteca. Aquele lugar... Isso, na João Caetano. Aquele lugar tá aqui, ó. Isso é o seminário diocesano. E aí começa um processo chamado processo de romanização, né? A igreja que não pode mais ter o apoio do governo, ela vai se voltar para Roma. E aí ela vai se aproximar de quem? Dos imigrantes italianos que estão chegando. Porque esses imigrantes que estão vindo de lá, eles estão vindo com um costume de serem muito dependentes do clero. Então a gente tinha um catolicismo que as irmandades, elas são completamente independentes, particulares. O padre não manda na irmandade. Só que a igreja precisa de um público de fiéis que estejam dependentes dele. E a igreja vai se aproximar desses imigrantes italianos. E ela vai começar a implementar uma série de devoções, de coisas que até hoje a gente sabe, como a devoção do Sagrado Coração de Jesus, Filhas de Maria, a primeira comunhão como uma grande cerimônia. Tudo isso é a Igreja de São Paulo em processo de romanização. Falando assim, incentivando a Eucaristia, confissão, porque vai dizer, vocês precisam de mim. Entendeu? E aí, neste processo, a igreja cada vez mais se afasta e quer eliminar qualquer tipo de irmandade, a começar pela Irmandade dos Pretos. Em contrapartida, a gente tem em São Paulo uma série de transformações na cidade, que quer virar metrópole, quer apagar o seu passado colonial. Então, uma série de reformas urbanas. Esse lugar, aqui a Igreja do Rosário lá no fundo, vai se transformando num lugar luxuoso, eixo de comércio. Então, determinados territórios negros não podem mais existir na cidade de São Paulo. Considerando, inclusive, o papel que a Irmandade... O papel que a Irmandade do Rosário dos Pretos teve no pós-abolição. Então, os negros em São Paulo, que não tinham mais para onde ir, vão se refugiar onde? Na Igreja do Rosário.
E aí a Igreja do Rosário está no comércio de luxo. Não combina. Vamos acabar com isso. Isso vai ficar claro nos projetos que são construídos no final do século XIX, 1890, 1891, 1897. E isso, gente, é muito absurdo. Porque esses 3 mapas que são construídos que são produzidos da cidade de São Paulo, eles apagam a Igreja dos Pretos quando elas existiam, mostrando já esse interesse da cidade de São Paulo, da sociedade, da elite, de não ter mais esse território nesse lugar. Tem em qualquer outro lugar, mas não ter. Então, esse mapa, por exemplo, do Júlio Martins, vai mostrar várias igrejas, mas a de preto não mostra. Neste mapa também a Igreja do Rosário não está, neste também a Igreja do Rosário não está. 3 mapas que são produzidos no final do século XIX não mostram a Igreja do Rosário, mostrando essa intenção de destruir. Intenção essa que vai acontecer no início do século XX. Então, acontece uma série de tratativas, esse terreno já é um terreno de muito interesse da Câmara, e aí tudo isso vai acontecer e se desdobrar até que em 1904, então em 1903, a gente tem a destruição dessa igreja, sendo ela construída no Largo do Paissandu, que na época era um terreno periférico, né? A gente tem 2 fotos aqui que eu gosto muito, que mostram a destruição. Aqui está a igreja, torre, e aqui já ela destruída. Este lugar, quando a gente pega essa imagem, eu fiz esse exercício, eu tenho essa imagem em alta resolução, e aí quando você dá um zoom nessa imagem, e você olha essas pessoas que estão aqui, você vê que é uma população negra em vários serviços, né? Tipo ambulantes, algum vendedor de ervas, e aí você vê a diferença destas pessoas, da vestimenta destas pessoas com essas. Então você percebe que este lugar, ele é um contraste mesmo nesta São Paulo, né? E isso obviamente fica claro em todos os mapas e todos os documentos que São Paulo não queria este território ali. Inclusive, quando a igreja vai para o Lago do Paissandu, eu encontrei no arquivo da Irmandade e no arquivo também municipal, existe um abaixo-assinado do pessoal do Paissandu falando: não queremos a igreja de pretos aqui. E aí eles oferecem outros terrenos para a igreja do Rosário não ficar lá. Então, durante um período, a igreja do Rosário ela vai ser essa bola aí na cidade de São Paulo, que um chuta para um lado e outro chuta para o outro. Na verdade, o que eu acho que é o dado mais importante é a gente entender, a grande sorte é que nesse momento a tratativa é feita entre a Câmara Municipal e os irmãos. Não tem a influência da Igreja Católica. Em 1901 teve uma intenção de destruir a igreja, e aí quem estava protagonizando isso era o bispo. E aí o bispo morre. E aí o negócio se invalida. E aí eu digo isso com toda certeza, porque nós temos casos de 2 outras irmandades cujas igrejas foram destruídas, os territórios foram expropriados, que teve a participação direta de bispo. E aí o que aconteceu? A irmandade não existe mais. No caso de Santa Efigênia, então, tem uma briga. Essa briga ela começa entre os irmãos e o vigário. O vigário diz: eu quero a igreja. Os irmãos falam: a igreja é nossa, fomos nós que construímos, temos documentos que provam que a igreja é nossa. Começa uma série de brigas. Essa briga vai para uma esfera jurídica e os irmãos perdem esta briga. E aí, uma informação interessante é que quando eles perdem essa briga, eles tiram a imagem de Santa Efigênia e de Santa Elisbão da igreja e levam para São Benedito. De novo, foi nesse momento que eu falei: esta igreja precisa existir. E aí, com o passar do tempo, então, os irmãos estão sendo expulsos desse lugar, é construída uma nova igreja, e eu adoro esta fotografia, eu acho ela muito reveladora, que é a fotografia que eu achei no arquivo da Cúria Metropolitana, que é a bênção da igreja da nova igreja de Nossa Senhora da Conceição de Santa Efigênia. E se você parar para olhar esta foto, quem está na frente é só gente branca. A comunidade preta está aqui atrás. Isso é exatamente o que aconteceu nesse momento. Santa Efigênia já não vai mais para o altar, vai para o altar lateral. E aí toda uma igreja é construída com toda uma tipologia europeia, com os interesses da elite, né? E essa igreja vai virar a igreja do Campos Elíseos, né? Dos moradores do Barão de Café, que moram lá em Campos Elíseos. E toda a história negra vai ser apagada.
No caso da igreja de São Benedito, começa uma briga entre os franciscanos que voltam. Então, no início da República, em 1908, que é o dia, os franciscanos retomam para São Paulo e falam: a gente quer a nossa igreja. E aí eles vão ficar na sacristia, vão virar para os irmãos de São Benedito e vão falar: olha, a gente veio do Rio de Janeiro para trabalhar para vocês, serviços pastorais. A gente pode ficar na sacristia? Pode, claro. Transforma a sacristia num cômodo. Pior coisa. Eles se apossam lá e ficam anos. Lá ficam um ano. E aí o pessoal da Faculdade de Direito, que tinha uma irmandade, vai junto com os irmãos de São Benedito e falam: vocês têm que sair daí, vão brigar lá junto do Bispado de São Paulo, mas eles não conseguem. E não conseguem por quê? Porque a Igreja Católica tinha uma certa repulsa pelo pessoal da Academia de Direito, porque eram os liberalistas, os maçons, os abolicionistas que estavam contra a Igreja Católica. A Igreja Católica, já sabendo que podia acontecer alguma coisa, ela aprova, anos antes, em 1899, ela aprova o compromisso dos irmãos São Benedito e cria uma cláusula que é a seguinte: em caso de dissolução ou extinção da Irmandade, ficarão todo o patrimônio sob guarda desse bispado. É mais ou menos isso. Esse papel, olha gente, esse é o documento. Vocês estão vendo que este papel, com essa assinatura de 1899, está colado no documento. O que a Igreja Católica de São Paulo faz? Quando começa a confusão entre franciscanos e beneditinos, ela fala: acabou a Irmandade. Acabou a Irmandade. Pronto, acabou a Irmandade. E aí, só que os franciscanos estão achando que eles... acabou a Irmandade, vamos tomar posse. Não, não. A gente tem um documento que tudo aí é nosso. E aí, de 1910 até 1912, durante 2 anos, quem toma posse de tudo é o Bispado de São Paulo. E aí, então, durante 2 anos, é um período de um processo dos franciscanos tentando reaver o patrimônio que era deles. Eles conseguem reaver em 1912, com exceção da Faculdade de Direito. Porque eles queriam também o prédio da Faculdade de Direito, mas esse prédio eles não conseguem. E os irmãos São Benedito? Acabou. Provavelmente esses irmãos São Benedito vão se refugiar também na Igreja do Rosário, que fica sendo a única igreja, né? E aí, só para finalizar, o que a gente percebe, né? Eu sempre discuti, né? O início da minha pesquisa, quando eu ia na Igreja do Rosário, eu questionava aquela arquitetura, aquele lugar, eu questionava tudo. Mas a gente precisa entender que muito provavelmente foi o que restou para essa população, né? Mediante tantas expropriações e toda também uma demanda que a própria população sofria, porque a população negra no pós-abolição, ela quer sobreviver, ela tem que ir atrás de trabalho. Então a Igreja do Paissandu, ela vai virar esse quartel-general. E dentro desta possibilidade única que essa população católica negra tinha, eles vão, de certa maneira, aceitar uma série de condições que a Igreja Católica vai impor naquele momento, para que eles assegurem pelo menos aquele território, né? Eu digo porque quando você lê o compromisso do início do século XX, você fala: meu, como é que os caras aceitaram isso? Mas gente, eles tinham que aceitar aquilo. Ou era aceitar aquilo, ou era não ter nada. E de novo, eu falo para vocês, se o Bispado de São Paulo, se tivesse um bispo vivo na época, porque foi o seguinte: o bispo morre, e aí o bispo morre em 1900, tem um bispo de 1901, depois morre um bispo em 1903, e aí o bispo morre mais ou menos em maio, e aí as tratativas começam em agosto, e aí o bispo reintegrado, só toma posse em abril de 1904. Então, durante esse período que a gente chama de sede vacante, que São Paulo fica sem bispo, é quando os malungos estão negociando com a Câmara Municipal a transferência deste lugar para aquele. Se tem um bispo ali, não tem mais essa irmandade. Ia ser um lugar
lá. E eu duvido até que aquela igreja do Paissandu manteria o nome, né? Porque a gente sabe o que aconteceu em Guarulhos, troca o Orágua e tudo mais. Bom, toda essa história que eu trago, na verdade, tem um intuito que é a reparação, né? A recuperação, que eu chamo de reescrita urbana, né? Esse território precisa ter um marco aqui. Essa história precisa estar aqui, ó, marcada no chão, de alguma maneira. A gente não pode olhar mais essa fotografia e tá tudo bem. Eu também não aceito aquela estátua do zumbi aqui do lado. Não aceito. Deslocada. Eu quero... Não está conectado com essas Não fotos. tá. Mas a marcação da igreja era no piso Não, aí? era mais pra frente. Mas está no piso, não foi construído nada em cima do construído. Não, ela tá na frente, a igreja. O piso tá livre. Vamos dizer que a igreja tá aqui, ó, nesses quiosques. Tá. É igual fez em Guarulhos. Marcou o chão com o formato da igreja. Sim, eu acho importantíssimo. Igreja de Santa Efigênia. Todo mundo fala de Santa Efigênia, vai lembrar da rua, do comércio. Cadê a história? Cadê o território negro nessa igreja? Ele não existe. Não existe. E a igreja de São Francisco também é um lugar que essa história não está ainda demarcada. Eu fui lá na festa no dia de São Antônio para pegar o pãozinho e São Benedito fica no altar de Santo Antônio, né? E eu troco uma ideia com ele, eu falo. Então, por que eu sei que é ele? Bom, tem hipótese que é ele. Porque assim, os franciscanos também tinham uma imagem de São Benedito. Só que os documentos, né, o inventário, a imagem de São Benedito dos franciscanos diz assim, uma imagem de São Benedito. E a imagem de São Benedito da Irmandade de Pretos diz uma imagem de São Benedito com um menino. Então, essa imagem, e lá existem meio que duas imagens. Uma fica na sacristia. Então eu tenho certeza que a imagem que está ali, ó, e eu falo também, obviamente, não, com o Frei Davi, falei com o Frei Roger, que é um super conhecedor de imaginário. Ele falou, Fabrício, essa imagem é do século XVIII. Eu falo, se é do século XVIII, esta imagem aí é a imagem que está no inventário, é a imagem deles. Assim como eu acredito que a imagem de Santa Efigênia e Santa Elisabão, que está na igreja do Paissandu, é a imagem de lá. da primeira igreja Da primeira, eles levaram de pra Santa lá. Efigênia. Porque o documento mostra que o inventário do Paissandu vai falar que tem uma imagem de Santa Efigênia depois de toda essa confusão. Não, Antes dessa confusão, a igreja do Paissandu, a igreja do Rosário, não tem a imagem de Santa Efigênia e Santa Elisabão. Mas essa imagem sai de lá em 1890, vai para a igreja de São Benedito e depois aparece, muito provavelmente, na igreja do Rosário, quando a Irmandade de São Benedito é destituída. Então são duas imagens que eu paro e penso, a gente ainda vai voltar, sei lá, um dia. Eu acho que isso podia ser celebrado num dia, né, para celebrar essa memória. Não dá mais para ficar tudo isso apagado. Enfim, muito obrigado, desculpa se me excedi. Maravilhoso.